Obrigado, Marta. Obrigado a todos os que se juntaram a nós presencialmente e a todos os que se estão a juntar a nós online. Bem-vindos a esta manhã, onde vamos falar de IA e de tudo o que está à volta de IA e não só. E eu gostaria de introduzir o tema, e, portanto, não é um keynote, é uma introdução ao tema, é uma conversa sobre algo que nos diz a todos como interagirmos, qual é que é o nosso papel quando vemos a IA surgir por todo o lado, e creio que neste momento provavelmente todos os que aqui estão na sala e os que estão remotamente serão utilizadores, mas qual é que é o nosso papel? Como é que devemos agir? E, portanto, eu chamei a esta conversa o manifesto do profissional augmented, vou traduzir livremente por ampliado. Não há um bom termo que eu me recordo em português, mas ampliado talvez seja um termo adequado. O mote aqui é: vamos ser substituídos pela automatização? E eu, se calhar, lançava só um desafio aqui à audiência, e quando digo audiência, toda a nossa audiência: quem é que conhece um processo que esteja hoje totalmente automatizado e que funcione bem? Alguém? Há algum processo que diz assim: nós entregamos isto às máquinas e elas fazem tudo sozinhas? E a automatização não é um tema novo, mas há algo que esteja hoje totalmente automatizado? Não vejo muitas mãos a levantarem-se, portanto acredito que este seja um tema por resolver. Ou seja, não creio que tenhamos que ter medo hoje de sermos automatizados ou substituídos por uma qualquer automatização. Bom, portanto, este é o mote. E continuando neste tema do mote, os sistemas mais inteligentes não são aqueles que vão decidir por nós. São aqueles que nos permitem ver mais longe. E tem sido sempre esse, se nos lembrarmos. E eu estava, ao preparar esta conversa, pensei em vários exemplos. O que é que nos permitiu a nós, portugueses, irmos mais longe, em tempos idos? Foi a invenção do astrolábio, que nos permitiu ver mais longe, orientar-nos para viagens maiores. Não é? E, portanto, se nos reportarmos a outros temas, a invenção da imprensa, o que é que permitiu? Bom, permitiu ver mais longe. E, portanto, aquilo que a IA, a internet, a World Wide Web, sempre nos permitiram ver mais longe. Portanto, aquilo que estamos a assistir agora com a evolução da IA é uma ampliação, é um telescópio, ou é um microscópio, depende da perspectiva. Portanto, mas são coisas que nos permitem ver ou mais longe ou mais de perto. Portanto, não há... E creio que este é um tema que hoje acontece em muitas áreas, e começamos a ver notícias, há funções que vão ser totalmente substituíveis por IA. E começa a ver os rankings. Se você está nesta profissão, prepare-se, porque vai ser substituído por IA. Será que é assim? Portanto, eu acho que neste momento uma conversa importante é ir para além do medo da substituição. Okay? A ideia não é a IA vai nos substituir, a ideia é vamos ter um parceiro de trabalho, é um parceiro de trabalho com peculiaridades, como vamos ver aqui, mas é muito mais a ideia da parceria com a IA do que o medo da substituição por IA. O facto de terem surgido, e eu ainda sou do tempo em que havia pessoas que faziam datilografia, portanto datilografavam, não é? Se calhar muitos de nós conhecemos pessoas. Obviamente que hoje já pouca gente utiliza as máquinas de escrever, a não ser os poetas, e conheço alguns que utilizam máquinas de escrever porque enfim, é cool. Mas alguém deixou de escrever porque os computadores... Não. Passamos a escrever de forma diferente, se calhar até passamos a escrever mais, a verdade é essa. Portanto, o que há aqui é uma perspectiva que temos que ter, e está a acontecer, que a IA é cada vez mais uma utility, é uma utility especial, mas é uma utility. É algo que não posso dizer que
tenhamos que dar, que venhamos a dar como garantido, embora existam iniciativas, isso era tema para uma outra conversa, mas existem países onde estão a ser tomadas iniciativas, nomeadamente, curiosamente, a nível, por exemplo, hoje do Médio Oriente, investimentos em data centers e capacidade de IA para dar como uma espécie de IA mínima universal. Em vez do rendimento mínimo universal, que é algo que se fala há muito tempo, mas a IA mínima universal. Okay? Obviamente que isto vai ter impacto em termos da forma como as pessoas se relacionam com a IA. E vamos ter que nos preparar para os apagões da IA. Não é? E hoje muitas pessoas se calhar já se sentem um bocadinho perdidas se não tiverem, se o ChatGPT estiver em baixo ou o Claude estiver em baixo. E tivemos essa perspectiva com o apagão que aconteceu há algum tempo. E os apagões da IA vão acontecer, mas temos que nos preparar para eles. Outro aspecto que vamos ter que nos especializar é em psicologia de IA. Não é? Portanto, isto creio que nem todos ainda nos preocupamos com isso, mas já começamos a sentir, bom, estamos aqui a trabalhar com uma espécie de inteligência nova, com muitas diferenças face àquilo que é a interação normal com os nossos colaboradores. E uma das características que agora se fala é da inteligência irregular. O JAGD, este termo que começou a surgir é o JAGD Intelligence. A inteligência irregular, portanto, estamos a trabalhar com uma entidade que muitas vezes parece extraordinariamente inteligente, outras vezes parece extraordinariamente pouco inteligente. Não é? E todos nós já sentimos isto, mas porquê é que ele não faz isto? Porquê é que ele não me entende? Bem, a verdade é, se calhar vamos ter que ir um bocadinho mais fundo na forma como estas coisas funcionam. E começamos a perceber, por exemplo, a importância da memória. E já sentimos, por exemplo, há modelos que têm uma memória, conseguem recordar-se das conversas que tiveram connosco, outros não. E isso faz toda a diferença. Depois, a questão da memória é uma questão importante, que se calhar a maior parte das pessoas, quando começam a trabalhar com um modelo de linguagem, imediatamente não têm essa perspectiva, mas depois começam a sentir, bom, mas este tem um comportamento diferente, este guarda, e não vou dizer os modelos, obviamente, mas alguns até by design não guardam conversas anteriores, outros guardam, e isso faz toda a diferença. Mas também já vi casos em que as pessoas dizem assim, não, eu não quero que guardes, mesmo para aqueles modelos que guardam, quero que faças o reset. Portanto, a nossa conversa não te recordes de nada do que nós falamos anteriormente. Portanto, falou-se muito, há aqui isto são vários temas que eu acho que são importantes e relevantes, e nós não os vamos conseguir naturalmente cobrir todos neste espaço de tempo, mas há 1 ano ou 2 anos falava-se muito em prompt engineering. Creio que na audiência toda a gente já ouviu falar em prompt engineering. E deixa-me dar-vos as boas notícias e as más notícias. Bom, prompt engineering não morreu, mas o termo está a cair em desuso. Se calhar estou a dar a notícia em primeira mão, mas começou-se a chamar agora context engineering. Okay? Portanto, não é uma questão de vamos fazer uma boa prompt, mas é mais uma questão de vamos dar um bom contexto. E, portanto, dentro desta perspectiva da inteligência irregular dos modelos, os modelos só funcionam bem ou mal, ou melhor ou pior, consoante o contexto que tiverem. Portanto, todos nós vamos ter que começar a ter a noção, e isto é extraordinariamente relevante para podermos tirar o máximo partido das capacidades, vamos ter a noção do que é o contexto e de que contexto é que temos que dar para obter um determinado resultado. No fundo, quando estava a pensar na apresentação, estava a pensar nisto. É como se nós tivéssemos, e todos nós já tivemos, se calhar, que fazer on-ramp, colaboradores novos nas empresas, não é? Portanto, quando chega alguém à empresa, não é? Portanto, as pessoas têm de... Eu trabalhei numa empresa grande, onde só para aprender as siglas nós levávamos meses, não é? E, portanto, cada pessoa nova que chegava tinha que aprender as siglas e cada vez que tínhamos uma conversa, nós estávamos habituados a trabalhar com siglas e tínhamos que explicar à pessoa as siglas. E só as siglas levam meses a aprender, em alguns casos. E todos, se calhar, temos um bocadinho essa experiência.
Sendo que aqui com os LLMs, muitas vezes, o on-ramp tem que ser diário. O on-ramp tem que ser em cada conversa. Isso é algo que ainda nos habituamos, mas faz parte do tal contexto. E há um outro aspecto que claramente vamos ter de aprender a gerir, é o que eu chamei o autonomy slider, ou o botão da autonomia. Queremos que seja mais autónomo, queremos que seja menos autónomo. Vamos ter que aprender a ser líderes. Portanto, a liderança, aquilo que temos que fazer com os LLMs é um bocadinho quando temos um colaborador novo. Damos mais autonomia ou damos menos autonomia? Qual é que é o modo em que temos que vigiar o que ele está a fazer? Portanto, esta questão, isto é, para dizer, a questão da automatização tem muito mais que se lhe diga. Não é que não existam profissões que sejam alteradas, naturalmente serão, mas há aqui muito mais aspectos que, pura e simplesmente, neste momento estão a ser pouco ignorados e que são aspectos até humanísticos do nosso relacionamento com os modelos. Portanto, cada um de nós tem que ter a noção destes níveis de controle que tem de ter sobre os LLMs e não deixar que as coisas funcionem em modo automático. Portanto, gerar sim, verificar também. Portanto, nunca, e isto acontece, e todos nós começamos a ver e conseguimos identificar textos que são escritos por IA, por exemplo, ou atividades que são feitas por IA, ou imagens que são feitas por IA, e conseguimos ser críticos e perceber, bem, isto foi feito por IA. E, portanto, porquê? E conseguimos distinguir, bom, a pessoa que fez isto não verificou. E, portanto, isto vai ser um outro aspecto. Mas para verificar é preciso saber. E, portanto, a ideia, isto é feito por IA e eu não preciso saber, cada vez é menos verdade. Ou seja, cada vez vamos ter de nos tornar mais especialistas porque os erros são mais subtis. Okay? Portanto, vamos ter de aumentar a nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de ser editores, e portanto nós, trabalhando aqui no mundo editorial, somos muito habituados à questão do editor e muitas vezes temos que tomar decisões difíceis, todos nós aqui, temos que tomar decisões difíceis de cortar os conteúdos. Aliás, como o Jorge me está a fazer, dizer, tenho que acelerar, não é? Pronto. E eu gostava só de falar aqui um bocadinho daquilo que era um bocadinho a súmula desta apresentação. Depois nós disponibilizamos a apresentação, tem mais tópicos, mas, como digo, isto era a conversa infinita. Mas há uma série de contexto, há uma série de conceitos em que nos vamos ter que aumentar a nossa capacidade. Aumentar a capacidade de diálogo, as capacidades linguísticas. As nossas capacidades linguísticas vão ter de ser maiores, não menores. Ou seja, porque estamos a falar com uma entidade que é particularmente especializada em linguagem, são modelos de linguagem, não é? E, portanto, vamos ter que aumentar aqui o nosso nível de diálogo. Sermos céticos, ou seja, vamos ter que ser céticos, inteligentes e sistemáticos. Vamos ser pilotos e não passageiros, não é? Vamos ter que ter o controle. Não entregar o controle a algo que não sabemos exatamente como é que se comporta. Aumentar a nossa capacidade de julgar e de criticar e sermos sistemáticos na nossa crítica, porque só assim é que a coisa vai funcionar. E criar as pontes em termos até da forma como pedimos, como fazemos a prompt, como damos o contexto. Portanto, podíamos estar a falar, e vamos estar a falar ao longo da manhã, sobre este tema, mas vou deixar, e não o vou esgotar aqui, vou deixar a continuação para a nossa entrevistada, que vai ser introduzida pelo colega Rui Damião.